Olá, feliz sábado a todos. Seja bem-vindo ao canal digital da Igreja do Bosque. Hoje, dia 14 de fevereiro, você está acompanhando a gente, fica aqui com a gente para a gente poder estudar o nosso guia de estudos que se chama Lição da Escola Sabatina. E hoje a gente está na lição 7. O título central da lição é Cristo em Filipenses e Colossenses. E hoje o nosso título da lição é Cidadania Celestial, esse tema que vai trazer muita coisa boa. Mas antes de a gente iniciar, eu gostaria de apresentar os nossos convidados. E da outra vez eu apresentei um por um, mas desses dois aqui não dá para apresentar separado, né? Esses dois aqui, eles sempre estão juntos e são um dos meus casais favoritos da vida, né? São nossos padrinhos também de casamento do civil. É a Carol e o Ricardo. São uma bênção pra gente. Quando a gente pensa em Carol e Ricardo, a gente pensa em desbravadores, uma família linda também. E principalmente que vocês são instrumentos de Deus na vida de tantas pessoas. Amém. E é uma honra estar aqui com vocês. E é isso. Feliz sábado, Bruna. Muito bom estar aqui. Eu tava esperando mais, né? Vai que vem mais, né? Rica? Ela foi falando, ela foi falando. A gente foi gostando. Aí eu fui viajando, fui subindo nas nuvens. Nossa! Muito bom estar aqui de novo. Nós já estivemos uma vez. Lição da Escola Sabatina é uma paixão que a gente tem. Muito importante, desde sempre estudando, desde criança. E poder estar aqui agora na nossa igreja, tão querida Igreja do Bosque, na versão digital. É muito bom estar aqui. A Escola Sabatina é o coração da igreja. Mas ela nos apresentou. Mas às vezes o pessoal que está em casa não conhece essa preciosidade aqui. Então essa linda moça é a Bruna Maior. Gente, eu gosto de falar que ela é a Bruna Maior. Bruna Brandão Maior, uma das nossas melhores conselheiras, né, Rica? Com certeza. Né? Pessoa maravilhosa. Incrível. Assim como o marido, que é o Lucas, que é o diretor do Clube Falcões da Aurora Desbravadores aqui desta igreja. E a gente ficou muito feliz, Bru, quando você nos convidou para estar aqui, junto aí. com a Rosana, junto com o pessoal aí. Obrigada mesmo. É um privilégio, viu? De verdade. Bênção saber que vocês estão aqui com a gente para a gente poder estudar, né, juntos aí sobre esse guia de estudos e esse tema tão legal, tão maravilhoso. E a lição da Escola Sabatina dessa semana, o nosso guia de estudos, né, ele vem apresentando maneiras de nós sermos cidadãos celestiais, mesmo aqui na Terra. Como que nós podemos viver aqui na Terra, né? E o nosso texto-chave da semana, ele está em Filipenses 4, versículo 6. E a Carol vai ler pra gente. Né, Carol? Pode mandar bala aí. Antes de nós lermos, eu vou pedir para o Rica fazer uma oração. Você pode fazer, Rica, uma oração? Vamos começar com uma oração? Vamos lá? Você que está em casa, é só fechar os seus olhos, oremos. Querido Deus, grandioso Pai, que alegria estarmos aqui neste sábado, um dia tão especial, separado por Ti, para fazermos exatamente isso, lembrarmos do Seu amor por nós, da criação, e estudarmos a Tua Palavra. Neste momento, conduza este estudo tão especial do livro de Filipenses, que possamos crescer juntos, aprender com esses ensinamentos preciosos que Paulo deixou para nós. Seja a nossa companhia principal, nos inspire, em nome de Cristo Jesus, pedimos. Amém. 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 Olha só, eu tô tão nervosa aqui na frente de vocês. Esqueci da oração. Não, mas é bom a gente orar antes de ler a Bíblia. Porque a gente já orou, né, Bru, antes de começar a gravar umas 2 vezes, então às vezes confunde mesmo. Filipenses 4, 6, né, Bru? Isso que você mesmo. disse, né? Isso. Eu vou dizer pra você que é um dos meus versos preferidos da Bíblia, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, o Ricardo que o diga, né, Rica? Não andeis ansiosos, né? Parece que é um... Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Lindo, lindo verso. Muito legal. E a gente vai entender ao longo dessa lição por que que esse é o texto-chave, por que que esse é o nosso verso áureo, né? Para quem é das antigas aí sabe, verso áureo.
Mas antes da gente chegar lá nesse ponto crucial da lição, eu queria perguntar para você, já que o tema central é cidadania celestial, o que é ser um cidadão, Carol? Olha, eu tratava com os meus alunos, quando eu era professora, muito esse tema de cidadania, especialmente com os alunos do 7º ano, 6º ano. E eu sempre dizia para eles que ser cidadão é aquele ser humano, é uma pessoa que ele tem direitos, mas ele também tem deveres. Então, você é um cidadão? Sou. Então, você tem direitos, mas você também tem deveres. Se você só tem direitos, então você não é um cidadão. E também, se você só tem deveres, você também não é um cidadão. Então, por exemplo, os escravos. Os escravos não eram considerados cidadãos, porque eles só tinham deveres. Eles não tinham direito algum. Eles só tinham deveres a fazer, né? E agora também, se você é aquele rei que só vem a mim, né? Ah, não, eu só tenho direitos. Eu só tenho direitos. Você também não pode ser considerado um cidadão. Então, cidadão, você tem direitos e você tem deveres. Então, você tem direito à educação, você tem direito à cultura, vou pegar aqui do Brasil, né? Você tem direito à educação, à cultura, à segurança, tal, tal, tal. Mas você tem deveres como cidadão. Você tem que os seus impostos, você tem que cuidar do lixo na rua, você tem que respeitar as leis e tal, tal, tal. Então, para mim, é isso ser cidadão, é ter direitos e deveres. Perfeito, nós somos cidadãos. Somos. Ok, mas aí a gente vai acrescentar uma coisa aí. E o Ricardo vai responder pra gente. O que é ser um cidadão celestial? Interessante, né? A Carol respondeu que é ser um cidadão brasileiro. Somos cidadãos brasileiros. Mas o que é ser um cidadão celestial? A resposta é simples, né? A gente pode trazer a mesma resposta de ter direitos e deveres. Agora, olha que coisa interessante, né? Eu tenho direitos celestiais. Lindo isso, né? A gente vai se aprofundar daqui a pouco mais para entender. Chegar a parecer Nossa, até arrogância, né? Parece, você né? tem um Como assim? direito Eu tenho do direito céu, né? Num local que é celeste, celestial, mas eu tenho deveres. Então, como um cidadão brasileiro, os deveres é um comportamento esperado, né? A gente espera que as pessoas sigam um comportamento dessa legislação, desse lugar que a gente convive. É interessante a gente já pensar logo de cara nesse começo sobre isso. Eu tenho deveres celestiais, isso é maravilhoso. Mas eu tenho deveres também. Não, eu tenho direitos celestiais. Eu tenho direitos celestiais, que é maravilhoso, mas eu tenho deveres também. Se espera algo. E a gente vai entender mais um pouquinho aqui. E direitos? A gente vai falar depois também? Vamos, a gente né? A gente vai conversando Vai, né? aqui. Mas a gente vai pode... É, porque você deixou no ar. Que direitos são esses? Direitos. Só umzinho, vai. Só o direito de você viver com Jesus, de estar salvo, de ter paz, de ser perdoado. Quantas pessoas vivem com culpa aqui hoje, quantos sobrecarregados. O direito você leu aqui, ó. Não andeis ansiosos. Por quê? Porque neste momento, a nossa realidade é essa. É de ansiedade, é correria, estresse. Agora, no cidadão celestial, a gente não vai mais ter que ler esse texto aqui. A gente não vai ter que ser lembrado de não andar ansioso num reino celeste. Verdade, gente. Nossa, que legal. Muito profundo e especial isso que vocês falaram agora, né? E a lição vem trazendo essa situação, assim, o que é... A gente agora já sabe o que é ser cidadão, que nós temos o que você falou, celestial. Cidadão? Direitos celestiais. Como cidadãos, e temos deveres também. Então, nós somos cidadãos celestiais. Beleza. E a lição vem trazendo também que nós temos um modelo a ser seguido aqui. Então, a gente pensa, um modelo, né? O que é um modelo para nós? E eu vou perguntar para vocês, né, mais uma vez. Quando vocês eram menores, crianças assim, em quem vocês se inspiravam? E dê um exemplo, assim, no que vocês se inspiravam nessas pessoas pra gente. Ai, a gente tem que pensar para não falar bobagem aqui, né, Ricardo? Eu me inspirei em algumas pessoas, eu posso dizer aqui quando você vai pensando aí. Por exemplo, eu lembro muito quando a gente vivia na mesma cidade, do meu tio. Tem um tio que chama João, tio João. Ele é ancião de igreja, continua sendo ali à frente da igreja. E ele era um modelo para mim, por exemplo, de calma e sabedoria. Uma pessoa calma, pensava antes de falar, sábia, isso me marcou muito, entendeu? Meus pais são modelos para mim. Minha mãe sempre me ensinou a estudar na escola sabatina. Mas o que me fez estudar era quando eu acordava, ela já estava lá estudando. E isso vale muito mais. Quantas vezes eu vi minha mãe lá, quando eu com sono acordava, olhava, ela estava lá no cantinho, na sala, estudando.
Outros modelos, se a gente for trazer para um mundo mais do dia a dia, aqui quando a gente estuda a lição, até fala, que modelos você tem, de repente, algo que você tenha afinidade, que você goste. Eu gosto muito do mundo empresarial, por exemplo. Eu tenho um modelo que é o Flávio Augusto, é um grande empresário brasileiro que é modelo para muitos, tem muita propriedade para falar. Então eu me inspiro, já li livros dele em vários tópicos empresariais. É uma pessoa que eu observo e tento repetir algumas coisas, só para citar alguns. Eu me inspirei muito, já que nós somos desbravadores, né? E se eu posso falar para essa câmera aqui, você acha que eles pode? E se você não sabe o que é desbravador, venha ser um desbravador. É só você colocar no seu Google encontreumclube.com.br, você coloca o seu CEP e você vai encontrar o clube de desbravadores mais próximos da sua casa. Tá bom? Eu precisava falar isso. Maravilhosa. Falando para desbravadores, né? Eu tinha um diretor que ele era muito, muito bom mesmo, Rafael. E eu acho que eu me inspirei nele, porque ele era muito bom em ordem unida. Ele era, em tudo que ele fazia, tudo que ele se propunha a fazer, ele dava o melhor. Então, né, Rica, não sei se você lembra daqueles portais que o meu clube fazia, né? Eram uns portais muito criativos. Então, eu olhava para ele e pensava assim, eu queria ser igual ele. Então, eu acabava me inspirando nele, né? Então, minhas classes, eu tentava fazer o mais criativo possível, sempre pensando nele. E aí, depois que eu virei professora de português, eu ficava olhando o professor Pasquale, né? Acho que todo mundo conhece, né? E eu falava, nossa, eu precisava ser igual esse cara, né? Esse cara... Então, são pessoas que me inspiraram muito, assim, a construir a minha imagem, a construir o que eu sou. E é claro, né? A gente não coloca muitos pais nesse patamar, porque os pais são nossa grande inspiração. Sempre, né? É a minha mãe, quando eu era pequenininha, a minha mãe me fez eu decorar um monte de salmos, né? E assim, é muito legal lembrar disso, são inspirações para nós, né? É muito bom, né? Ter alguém em quem a gente pode se espelhar. Pessoas boas, né? Que passam pela nossa vida ou permanecem ali na nossa vida, a gente pode se inspirar nessas pessoas. E, perguntando agora, você falou sobre os pais, né? Vocês são pais de 3 crianças muito lindas. Obrigada. E ali na casa de vocês, onde vocês estiverem, vocês se sentem modelos para essas crianças? Ou modelos não só para essas crianças, mas para outras pessoas também? Nossa, o que vocês acham que inspira na vida de vocês, outras crianças? Olha, é pergunta difícil, né? Muito. E assim, e eu vou te falar, é o tempo inteiro, Bru. Até, por exemplo, né, se a gente mora em apartamento, então, às vezes, né, acontece alguma coisa, aí você faz, ai, meu dedinho, né? Ou bati o dedinho na quina, ou então, às vezes, sei lá, pegou fogo alguma coisa. E aí, o Ricardo é sempre bom nisso, ele sempre faz, shh, dá pra ouvir tudo lá fora. Porque eu sou escandalosa, né? A voz dela é bem fraquinha, Isso, né? Com certeza, nesse momento, o microfone tá com equalização diferente, né? Isso, Porque... mas eu tô tentando me controlar. E aí, né? Então, assim, tudo é exemplo, né? Tudo é exemplo, tanto pros vizinhos, mas como para os nossos filhos, como os de dentro, né? Então, como é que eu vou falar, né? Pro meu filho não falar palavrão se eu falo. Então, se eu falo palavrão, ele vai falar também, porque pra ele, né? Vou falar pro meu filho não mentir se eu falo, fala que eu não tô. Ai, não quero atender. Fala que eu não tô, fala que eu tô dormindo. Fala que eu tô tomando banho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com cada exemplo que a gente dá. Inclusive em fazer o curso todas as manhãs, né? E eu sempre costumo dizer o seguinte, né? A gente tem um trabalho nas redes sociais, né? No YouTube, no Instagram. E hoje tá muito forte essa expressão influenciadores, que foi algo que eu sempre olhei muito, um jeito não muito bom pra essa palavra, sabe? Fugir dela. Mas depois eu aprendi que todos somos influenciadores, em menor ou maior escala, mas todos. Você não pode escolher, eu lembro muito bem dessa frase, eu gosto de frase de efeito, né? Eu li uma frase que falava assim, você não pode escolher se você quer ou não ser um influenciador. Você pode escolher se você quer ser um bom ou mau influenciador. E aí me chama muita atenção quando o Paulo fala o seguinte, me imite, porque eu imito a Cristo. Isso é muito forte, sabe? Então, há algum tempo, eu lembro que eu tive uma conversa uma vez num podcast com o pastor Odailson, e eu falei pra ele que a gente entendeu esse papel e a gente não fugiu mais dele. Agora a gente ora a Deus, agradece por essa oportunidade e pede ajuda. Porque não dá pra você ser um ator o tempo todo, entendeu? Não dá pra você ser quem você não é. Então a gente fica preocupado, como eu posso ser um bom influenciador, como eu posso ser um bom modelo? Estando perto de Cristo, não tem outro caminho.
não tem um manual, você pode seguir isso aqui, eu fiz. Em algum momento você vai falhar. E mesmo, né, perto, a gente vai falhar. Então, o caminho o único modelo perfeito é Cristo. A gente citou alguns modelos que a gente gosta aqui, né? Eu tenho outros vários, de muita tecnologia que eu gosto, Steve Jobs e tal, mas todos esses que eu citei, todos têm problemas. Todos esses têm falhas, defeitos e pecados. Então, existe um modelo perfeito, que é o que Paulo cita. Eu imito a Cristo, então me imitem. Eu acho que a gente não pode fugir dessa responsabilidade, entender que eu escolho ser um bom modelo ou um mau modelo. Modelo para alguém eu sou. Modelo para alguém a gente é. Muito legal. E puxando, né, esse gancho do que você falou, eu vou ler aqui Filipenses 3, do versículo 17 até o 19. Então você em casa, tá ali com a sua Bíblia, pode abrir com a gente para a gente poder meditar junto nesses textos bíblicos, tá bom? Filipenses 3, do 17 a 19. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. E, Carol, ali Deus pede, né, Paulo, ele pede para a gente tomar cuidado em relação às pessoas que inspiram a gente, as pessoas que nós nos espelhamos. O Ricardo comentou ali, né, que você pode ser um exemplo, você não pode escolher ser exemplo, você é um exemplo para alguém, né, uma testemunha aí ou boa ou má. Mas como assim? A gente tem que tomar cuidado para se espelhar em alguém. Muito cuidado, sabe, Bru? É muito complicado isso, né? Porque um dia a gente estava ouvindo uma entrevista com pessoas que cantavam música gospel, né? E aí falavam, né? Em quem você se inspira para fazer as músicas? E eles falaram vários nomes, diversos nomes de músicas seculares, rock and roll e tudo mais. A gente não conhece o coração de ninguém, né? Mas é incrível porque nenhum deles disse assim, eu me inspiro em Davi, nos Salmos, né? Eu me inspiro na Bíblia, porque Davi era um cantor, né? Davi era um músico, Davi fazia poesia, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque o nosso a pessoa que nós mais devemos imitar é Jesus. Então, quando você for olhar para uma pessoa e você começar a admirá-la, porque realmente nós temos que admirar algumas pessoas aqui, porque existem pessoas que têm muitos dons aqui, talentos que Deus mesmo deu. Olha para aquela pessoa e veja o quanto ela é parecida com Cristo. Porque Paulo mesmo diz, sede meus imitadores, ele fala, me imitem. Aí logo em seguida ele fala, como eu imito a Cristo. Eu acho que ele quis dizer o seguinte, olha, enquanto eu estiver imitando a Cristo, me imitem. Quando eu parar de imitar a Cristo, vocês parem de me imitar. Então, a mesma coisa são as pessoas. E a gente fala isso até mais para os jovenzinhos, né? Que às vezes olham um artista e acham que aquele cara é incrível, né? Olha um cantor e não, eu quero ter essa vida, eu quero ter... Olha para essa pessoa e pensa o quanto ela é parecida com Jesus. E o quanto ela for parecida com Jesus tem que ter o seu nível de... Como é que fala? Imitância? Olha, você é professor de português, você tem autoridade aqui para criar novas palavras. Imitância. Sabia que imitar novas palavras tem um nome, chama neologismo. Então pronto, tá aí. Então eu acabei de inventar uma palavra, imitância, né? Você só pode imitar alguém se essa pessoa for imitador de Cristo. Mas tem duas coisas interessantes aqui, ó. Deixa eu só terminar um negócio. Aí você fala assim, você falou, né? Nós somos influenciadores, aí dá medo. Do tipo, e se a pessoa começar a me imitar? Aí a gente tem que pensar, assim, eu sou imitador de Cristo? Pá! Falei, pode falar você agora. Então, 3 coisas agora. Em cima dessa que você falou se a gente não influenciar, alguém vai, entendeu? Então a gente não pode ficar se furtando dessa responsabilidade, se esquivando, porque se a gente não fizer, alguém vai fazer. Então a gente precisa sim assumir essa responsabilidade e falar, não, eu vou me colocar nessa posição que tem um preço, né?
que vai exigir mais cuidado, mais comunhão, o que vai ser só benéfico pra gente. Mas duas coisas, eu peguei uma parte aqui desse texto incrível que fala assim no final. Ele fala assim, ó, eles têm um orgulho do que é vergonhoso, só pensam em coisas terrenas. Por exemplo, ó, sempre a gente não tá aqui pra julgar ninguém, né, mas vocês vão entender o exemplo. Um exemplo de sinônimo de vitória, de garra e de sucesso é o Michael Jordan, né, no mundo do esporte. O mundo do esporte, ele sempre dá pra gente fazer várias analogias aqui com a vida cristã. E eu assisti um documentário muito famoso dele aí, que lançou há algum tempo, né, The Last Dance chama, e nesse documentário frustrou muita gente, porque mostrou um lado do Michael Jordan que ninguém conhecia, entendeu? Que sim, continuamos apreciando o jogador Michael Jordan, as coisas que ele fez incríveis, mas os bastidores, aquela pessoa mostrou um lado dele muito competitivo, capaz de fazer qualquer coisa pra vencer, passar por cima de quem for. E aí muitos se frustraram, entendeu? Poxa, eu tinha uma outra imagem do Michael Jordan. Outros gostaram ainda mais, porque tem que ser assim mesmo. Eu tô usando o exemplo do Michael Jordan, porque o mundo vai ensinar esse tipo de coisa pra gente. O mundo vai empurrar sempre isso. Esse tipo de sucesso é o que o mundo prega. E aí a última coisa que eu quero falar dessa parte é que quando a gente vai se espelhar em Cristo, que é o modelo perfeito e o único, o sucesso que ele prega é bem diferente do que o mundo prega. Mas, aí eu quero jogar uma semente aqui de cuidado pra gente. Qual é o Jesus que você está tomando como modelo? É o Jesus que você está lendo na Bíblia? Ou é o Jesus só que você ouviu numa mensagem, que você assistiu numa série de TV, que você assistiu num filme? Qual é o real Jesus? Porque o Jesus verdadeiro está escrito aqui. Então, se eu quero imitar a Cristo, eu preciso vir até aqui. Eu não posso ficar só bebendo, eu tenho acesso à fonte, eu não posso ficar só tomando água que estão me servindo. Entendeu? Eu preciso ir até a fonte e descobrir o modelo que é Cristo. Paulo teve acesso, não quando Jesus viveu, mas depois ele teve, né, um momento especial separado com Cristo, e ele teve acesso. Então a gente precisa cuidado, porque eu sei que tem bons programas, com boas intenções, filmes, séries, e pintam um Jesus que às vezes é um pouco diferente do que está aqui. É muito interessante. Resumindo ali, tudo que vocês falaram, assim, que é tão importante, fiquei assim, nossa, inspirada. Porque a gente olha para os outros, né, como modelos, mas a gente também tem que se ver como modelo e estar em Cristo. Né? Hoje na lição da Escola Sabatina, né, a gente estava falando, né, sobre a questão de um peixe. Deus, ele é nossa água. Se nós estivermos fora dele, a gente não vai muito longe, né? A gente vai ficar ali se debatendo e não vai para frente, né? Então nós precisamos estar em Cristo e nós precisamos experimentá-lo, porque antes a gente pode só ouvir falar, mas coisa maravilhosa é saber que nós agora conhecemos a Ele. Então, se a gente conhece Ele, experimenta Ele, a gente pode ser diferente. Então, nós entendemos aqui que como é ser cidadão celestial. Nós entendemos agora que nós precisamos ser modelos e estar com um modelo verdadeiro que é Cristo, né? Nós precisamos nos inspirar em Cristo e em pessoas que seguem a Ele. E agora, a lição vem trazendo também como estar aqui na Terra, né? E sermos ali testemunhas, como nós podemos fazer a diferença onde nós estamos. E também como viver aqui nesse mundo que às vezes é de sofrimento, de ansiedades aí. E eu tenho uma pergunta para vocês. Nós somos cidadãos celestiais, né? Sim. E vocês são cidadãos brasileiros. E eu sei que uma vez vocês já foram para fora, mais de uma vez, né? Eu queria perguntar para vocês, como foi a sensação de estar num lugar que a língua é diferente, a cultura é diferente para vocês? Eu tenho várias histórias, né? Olha, Bruna, eu tenho várias histórias, várias. Eu me sinto literalmente um peixe sem a água. Porque a gente foi para os Estados Unidos e eu não falo nada de inglês, nada. Eu precisava achar a saída de um lugar e eu não achava a saída, Bruna. Eu não sabia dizer que eu queria a saída e o Ricardo não estava comigo. Misericórdia. E eu ficava assim pro moço, exit, E-X-I-T. E eu ficava, E-X-I-T. E ele ficava assim pra mim. E eu, meu Deus, eu quero ir embora. E eu fazia assim, ai.
Go! Go! E eu ficava, here, I hear, no. I hear, no. I go! Imagina o que esse cara conversou à noite, quando chegou com a família, na janta. Falei, gente, que uma pessoa hoje. Olha, eu me sinto assim, um peixinho fora d'água mesmo, porque eu não consigo me comunicar, não consigo. Então, né, o Ricardo fala um pouco mais, né? Um dia a gente tava tentando achar um lugar e eu falei, Rica, como é que fala eu preciso ir pra tal lugar? Aí ele me explicou, aí eu fui decorando, eu preciso ir pra... Quando eu cheguei lá, eu falei pra moça, nananana, ela, oh yes, pá, e eu... E agora? E agora? Aí eu voltei e falei, Rica, ela sabe. Ela sabe. Então, realmente, eu me sinto um peixinho fora d'água. É muito engraçado isso, em né? países Porque que não são nossos. é legal a experiência, a gente ficou num período de viagem, mas em algum momento você já começa a sentir falta da sua cidadania original. E a gente tem amigos, né? Que foram morar nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, e até também, assim, seguiram a vida, mas sempre fica aquela pontinha do tipo assim, eu não sou daqui. E por mais que você se pareça, as pessoas conseguem perceber que você não é dali, né? Aí eu vi uma entrevista essa semana do Wagner Moura, que foi premiado essa semana, um ator brasileiro, né? E ele tava numa roda com grandes atores de Hollywood, acho que tava até o Adam Sandler, o The Rock e tal, eles estavam conversando em inglês, tudo. E aí ele disse o seguinte, achei muito legal essa fala dele, que ele falou o seguinte, que quando deram um papel pra ele e falaram assim, ó, esse é o papel, só que você precisa falar com sotaque americano. E ele falou assim, tá bom, obrigado, eu não quero esse papel. Porque eu nunca vou ter um sotaque americano, porque eu não sou americano. Eu sou brasileiro. E é isso que me diferencia. Então, assim, enquanto muitos... Olha que aplicação espiritual tem aqui. Ele fala, enquanto muitos atores... Foi um recado para os brasileiros e latinos. Querem vir aqui e se esforçam para ter esse sotaque, para se parecer um americano. Eu percebi que parte do sucesso dele é exatamente ele não ser americano. As pessoas perceberem que ele não é um americano. Isso traz valor para ele. Então, às vezes, a gente... Já é hora de fazer a aplicação espiritual dessa parte, não? Pode fazer. Porque... Vai com fé aí. Não, porque Deus vai guiando. Eu achei muito incrível isso, porque... Para pensar, né? Quantas vezes a gente tá aqui e às vezes querendo disfarçar para que as pessoas não percebam que a nossa cidadania não é daqui. A gente quer se parecer com as outras pessoas. Porque quando a gente tá lá nos Estados Unidos, quando a gente foi pra lá, a gente tinha vergonha, às vezes, de mostrar que nós não éramos estadunidenses. A gente falava assim, puxa, né? Vamos tentar ao máximo, né? Vamos tentar parecer... não passar vergonha, né? A gente quer. Mas a verdade é que, se olhar pra nossa cara, já dá pra ver que nós não somos americanos. A gente até brincava, né? Em alguns lugares a gente falava, aquilo não é americano, não. Isso. Ali é brasileiro, ó. Ali é brasileiro. Não, a gente via, a gente conseguia entender quem era brasileiro. Porque o jeito como se anda, como se veste, não precisava nem falar, né? E a gente se sente assim, né? Estar num outro país é as pessoas saberem que você não é daquele país. E você ter alegria disso e perceber que várias pessoas ali gostavam, valorizavam isso. Então, assim, aqui a ideia é não escondermos a nossa cidadania celestial e isso se tornar um atrativo para as pessoas e falar, ele não é daqui, ele tem alguma coisa diferente. E isso atrai a gente começar a olhar para esse lado. Igual o Wagner Moura tem orgulho de ser brasileiro, a gente tem orgulho de ser cristão. Cidadão celestial. Né? Sabe aquela música? Com os pés na terra e os olhos no céu. Estar, mas não pertencer. Nós não pertencemos aqui. Ricardo, para terminar, né, fechar ali a sua parte ali com o versículo, livro, né? Filipenses 3, do versículo 20 até o 21. Pessoal que está em casa, procura aí na Bíblia para a gente poder refletir também juntos. Que vai falar um pouco, né, agora, na versão bíblica do que a gente já adiantou aqui. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É o 21 também? Também. Isso. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Uau. Pés na terra. A Alessandra Samadello olhos já no cantava. céu. Meu, não é aqui. Não é. Agora você imagina aqui, ele usou uma expressão aqui, ó. Esperamos ansiosamente. Imagina, sabe o que eu fiquei pensando antes de a gente entrar aqui?
Imagina você, uma pessoa que entra num consórcio para comprar uma casa. Ela tá ali todo mês esperando ser contemplada, todo mês, a ansiedade, não importa se ela tá esperando já há 2, 3 meses, há 10 meses, há 20, ao máximo que é 30 e poucos meses, todo mês você pode ter certeza que assim que chega o dia, a primeira coisa que ela quer ver é se ela foi contemplada. Agora imagine que a gente tem um consórcio que já foi pago no céu. E a gente tem que esperar com essa ansiedade todos os meses. Quando eu vou ser contemplado? Quando eu vou mudar de casa? Quando eu vou para aquele lar? Eu estou de aluguel aqui e estou pagando um consórcio esperando. O nosso consórcio já foi pago. A gente está de aluguel nesse planeta, esperando um lugar muito melhor, que a gente assim não consegue descrever. É essa ansiedade que Paulo tem, sabe? Que ele quer passar para a gente. Gente, fiquem ansiosos comigo. Tem uma coisa tão melhor, tão maior, que já está pago. Esperem por isso todos os dias. Que bacana. Pode E ó, falar. Bru, pegando um gancho com o que o Ricardo disse, com o que a gente falou lá no comecinho, né? Mas para nós sermos esses cidadãos do céu celestial, nós temos deveres e direitos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque muitos se prendem a isso, de dizer o seguinte, é o meu direito. Jesus morreu por mim na cruz e deu o direito da salvação. Isso tá certo? Tá errado. Está certo? Nós somos salvos pela graça. Ponto final. Nós não temos que fazer nada para ser salvos. Somos salvos pela graça de Jesus. Ponto. Mas todo mundo só quer o Jesus Salvador. Ninguém quer ser o Jesus, ninguém quer ter o Jesus Senhor da nossa vida. Então, quais são os deveres que nós temos como cidadãos? Primeiro, nós temos que levar o maior número de pessoas com a gente. Nós temos que transformar as pessoas. Não é uma coisa exclusiva nossa. Tá até uma música, né? Há um dever. Né? Não é uma coisa assim, só nossa. Não, eu tenho que... eu sou cidadão do céu. Beleza, eu só tenho que esperar Jesus chegar. Qual é o meu dever? Meu dever é trazer outras pessoas para serem cidadãos do céu. Quais são os outros deveres? Amar a Deus sobre todas as coisas, guardar os seus mandamentos. Eu tenho deveres como cidadão celestial. E é por isso que nós temos que olhar para o nosso modelo, né? Viver com ele, estar nele, experimentar a Bíblia, gente. A Bíblia está a nosso alcance aqui no Brasil. Nós temos essa liberdade e Deus ele nos proporciona isso. E nós temos acesso a tantas coisas. Nosso dever hoje é usar essas coisas para que possamos levar pessoas rumo ao céu. Porque a passagem dessas pessoas já está comprada. O lugar delas já está garantido. Então... Elas não sabem. E Deus requer de nós. Se nós não falarmos, as pedras falarão. E agora sim, já caminhando para o final, eu tenho uma pergunta que parece desconexa, assim, mas lá fechando a gente vai entender. Carol, tá, você é uma cidadã celestial e eu queria perguntar para você, aqui na Terra, né, existem momentos aqui, tristeza, alegria, queria te perguntar qual o momento mais feliz da sua vida, qual o dia que foi mais feliz da sua vida e, tá, existiu aquela felicidade, mas existiram também dias ruins. Como que você consegue ser feliz independente das situações? Então começa pela primeira pergunta. Qual foi o seu dia mais feliz? Meu dia mais feliz, assim, foi... as pessoas podem dizer, foi quando seus filhos nasceram. É que foi o segundo. Porque os meus filhos nascerem foi um presente de Deus na minha vida, né? Foi um presente. Que Deus vem lá e te dá um presente. Agora, quando eu casei com o Rica, eu acho que foi o dia mais feliz da minha vida, porque foi uma conquista, entende? Lógico que ele também foi um presente. Mas assim, sei lá, sabe? É diferente. Parece que quando o filho vem, já é um presente que Deus vai te dar. É pra coroar, né? Isso, exatamente. Agora, né, o meu casamento, assim, realmente foi um presente de Deus. E nós não vivemos a vida inteira felizes no casamento. Já que o meu casamento foi o dia mais feliz da minha vida, filhos, a gente também tem muitos problemas de saúde, problemas às vezes de rebeldia, problemas de estudo, não sei, desemprego, tá sem dinheiro. A verdade é que hoje você pode estar feliz, mas você não pode dizer assim, amanhã eu vou estar feliz de novo. Você não sabe, e se amanhã você estiver triste?
né? Então você, às vezes no mundo você vai estar feliz e estar triste, mas você tem que escolher se você vai ser feliz ou se você vai ser triste. Eu posso ser feliz e estar triste. E como é que você é feliz mesmo passando por tristezas, né? Você sabe que a gente busca milagres enormes, tipo cura do câncer, né? Do nada você tropeça em 500 mil reais. Ai, é um milagre, né? Mas eu sempre digo, Bru, que o maior milagre de todos que existe, de todos, de tudo, é a paz. Quando você tem paz no seu coração, independente da doença, do desemprego, da tristeza, é o maior milagre que existe no mundo. É a paz. Então, é o maior, sabe? Não sei o que vai acontecer, mas você tem que ter paz. De saber que Deus tem tudo sob controle. E isso é o maior milagre de todos. E é só conhecendo a Jesus, é só tendo esse convívio com Ele, é que você consegue ter essa paz. Amém. Essa lição tem tocado meu coração, porque às vezes a gente deixa a situação tomar conta do nosso ser. Mas na verdade é Cristo que tem que tomar aqui para dar paz em meio às circunstâncias, né? E eu vou pedir para você, Carol, ler Jó pra gente, Jó 19, 25 até o 27. Tá caminhando ali pro final, mas é muito importante esse verso. De verdade o que eu acabei de dizer, é da paz. E Jó tinha perdido tudo, né? E aí ele vai e diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. E eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Estamos com saudade hoje, mas podemos ter a paz dele hoje. E a gente vai também ler agora Filipenses 4, versículo 4 a 7. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Olha, gente, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, se você está aqui nesse mundo, se você vive aqui as experiências desse mundo, mas se você sabe que é um cidadão celestial, você segue o seu modelo principal, que é Cristo, e você anda com Deus, você pode ter a certeza. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E essa é a nossa esperança. Mesmo quando não Cristo. tá. Mesmo quando não tá Tá tudo bem. certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem, porque Deus é conosco, né? E a gente tá ali... Tem pouquinho tempo, né, galera? Tem pouquinho tempo, ó. Tá acabando o tempo. Então, vamos ali já passar... Vou pedir pro Ricardo, né? Qual é a nossa esperança, Ricardo? Em poucas palavras, qual é a nossa esperança aqui na Terra? A nossa esperança é o que a gente acabou de falar aqui agora. Você está com problemas aqui na sua casa? Você tem uma casa aqui, está com problemas? Esquece. Existe uma casa comprada num condomínio celestial para você. Entendeu? Eu gosto muito de Filipenses 4,13, está aqui do ladinho. Tudo posso naquele que fortalece. As pessoas acham que esse texto é para conquistar coisas. Esse texto é para suportar coisas. Eu posso suportar bonito, todas as coisas. Você falou, vou Suportar. colocar no Twitter. Você gostou? Vou falar com mais calma então. Então fala. Aí o pessoal fazer um corte para ir pro Reels depois. Pro Shorts. Mas as pessoas acham que tudo posso naquele que fortalece é sobre conquistar. Mas quando na verdade é sobre suportar. Eu posso suportar todas as coisas. Porque alguém me fortalece, alguém suporta por mim. E a nossa casa tá comprada, Bru, lá no condomínio celestial. E eu vou ser sua vizinha, Bru! Algum momento seremos contemplados nesse consórcio que já foi pago por Cristo. Essa é a nossa esperança. Amém. E aqui, caso estejamos aqui desanimados, se andamos nesse mundo sem um rumo e propósito, que olhemos para nosso principal modelo, Cristo. Quando passamos mais tempo contemplando nosso precioso Salvador, entenderemos de onde viemos e para onde estamos indo. Levaremos pessoas com a gente e teremos a paz que excede todo o entendimento. Amém. E para finalizar, a Carol vai ler um trechinho que está na lição, tá? De sexta-feira. É de uma escritora, Ellen White, norte-americana, que nós gostamos muito dela, né, Bru? Muito. E ela diz o seguinte: Ellen White diz: Deus fez preciosas promessas para os seus filhos, grandes promessas, mas com a condição
de obediência fiel aos seus preceitos, deveres e direitos. Tá vendo, gente? Não existe sequer um obstáculo que ele não possa remover. Não há trevas que não possa afastar. Fraqueza alguma que seja incapaz de transformar em poder. Nenhum temor que não possa acalmar. Nenhuma aspiração digna que não possa guiar e fortalecer. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. E Ele está conosco. Amém. Muito obrigada por essa lição maravilhosa. Foi linda mesmo. Que Deus abençoe a nós e a você que está aí em casa. Se você está desanimado, está passando por um problema, todos nós somos pecadores, né? Mas nós somos cidadãos celestiais. Amém. Nós estamos aqui de passagem. E Deus está com você e com a gente. E vai nos guiar até o céu. Nossa passagem está comprada. Vamos levar mais pessoas com a gente? E é essa a lição, né, da Escola Sabatina. Obrigada por estar até aqui com a gente. E eu vou pedir para você ficar mais um pouquinho, porque logo em seguida tem o nosso culto de adoração. Muito obrigada. Que Deus abençoe o seu lar e a sua vida. É isso que nós desejamos. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até semana.